Olá pessoal, resolvi essa questão aqui e vou comentar como é que se resolve. Veja a questão, seja p de x este polinômio, um polinômio com coeficientes inteiros, né? Então, p de x pode ter raízes racionais que não são inteiras. Para resolver essa questão, vamos usar o teorema das raízes racionais. Por quê? Porque aqui fala que o p de x pode ter ou não raízes racionais. Se ele pode ter, né? Raízes racionais. Quando fala em raízes racionais, a gente tem que usar o teorema que a gente conhece. Aí tem aqui o teorema. Seja p de x, este polinômio, um polinômio com coeficientes inteiros. Mostre que se b é igual a p sobre q, o MDC de p sobre q igual a 1, é uma raiz racional. Então, p divide a 0 e o q divide a n. Então, o que é uma raiz racional? Racional e irredutível. Tem que lembrar que para ser raiz racional tem que ser irredutível. Tem aqui o teorema, uma explicação maior do teorema. Seja o polinômio p de x uma equação com coeficientes inteiros, se p sobre q, ó, fração irredutível, ó, p sobre q, fração irredutível, é uma raiz, então o p é divisor de A0 e Q é divisor de AN. Então, se P sobre Q for uma fração irredutível, for uma fração irredutível, então este P divide o A0, que é o último termo, o P divide A0 e o Q divide AN. E tem que ser uma fração, para ser raiz racional. O que é uma raiz, o que seria uma raiz racional neste caso? É uma fração P sobre Q irredutível, onde este P divide o A0, que é o último termo, A0, e o Q divide a N. Então, beleza. Tem que ser uma fração, ok. Suponhando que você tem aqui o polinômio 2x a 3 mais 3x ao quadrado menos x mais 1 é igual a 0. Tá aqui mais 2. Não. Mais 3 é igual a 0. O P divide o P, aqui é o P, né? Aqui é meu A0, aqui é o AN. O P sobre Q vai ser o quê? O 3 sobre 2. Que o Q é 2, o P é igual a 3. Aqui é uma fração, né? Uma fração. Uma fração irredutível. Então, se eu verificar aqui e der igual a 0, então isso aqui é uma raiz, essa equação. Mas como a questão não pede para fazer resolução de equação, ela quer saber se é daqui o P de x, é a pergunta. Então, o P de x pode ter raízes racionais, que não são inteiras? Aí vamos ver. Veja que o A0 é igual a 2. Aí na que eu fiz aqui a raiz, a divisão deu 3 sobre 2, que é uma raiz racional irredutível. Ó, raiz racionais P sobre Q irredutível. Quando, se eu dividir aqui, por exemplo, aqui por 3, vai dar 1, mas se eu dividir aqui por 3, não vai dar um número inteiro, é um número quebrado. Então, eu não posso simplificar mais. Aí, vamos lá. Agora, suponha este exemplo que eu coloquei bem aqui, este exemplo. X elevado a 4, mais 5x ao cubo, menos 3x ao quadrado, mais 2x. Não, menos 2x. Igual a 0. Quando eu for dividir, o P é o 2, né? O P sobre Q. O P faz o papel do 2. E aqui tem um bem aqui, né? A gente vê, mas não tem um. A gente não vê, mas tem um. 2 dividido para 1 é 2. Isso aqui é uma fração? Isso aqui é uma fração irredutível? Não, isso aqui é um número inteiro. Uma fração não é um número inteiro, é um número quebrado. Se eu for dividir 3 para 2, não vai dar número inteiro, vai dar 1,5. Então, qual é a conclusão? Só vai ter raiz racional quando o AN, este termo aqui, que é o Q, for um número diferente de 1. Porque se for 1, todo P... Aqui tá um pouquinho errado aqui. Aqui teve um erro, mas nada não. Dá para entender. Todo P que for dividir por 1
sempre vai dar um número inteiro. Por exemplo, se aqui fosse 12, 12 dividido para 1 seria 12, entendeu? Então, só vai ter um polinômio, só vai ter raiz racional quando for uma fração irredutível. Se der número inteiro, então não vai ter aí não vai ter raiz racional. Aí vamos lá. Aí perceba que este polinômio p de x é x elevado a n. Então a gente pode dizer que aqui tem bem aqui 1, né? Aí se eu for pegar o a0 dividir por 1, vai dar um número inteiro, entendeu? Aí, então este p de x não vai ter raízes racionais. Por quê? Ó a explicação. Não tem raízes racionais, pois o termo que acompanha o coeficiente líder vale 1. Dessa forma, ao aplicar o teorema das raízes racionais, não temos frações irredutíveis da forma P sobre Q, onde P é divisor de A0 e Q divide a N. A exemplo disso, temos este polinômio, polinômio de grau 4, que não tem raízes racionais. Por quê? Aqui seria o P, né? Vamos dividir o P para 1, para quê? Aí fica menos 2 dividido para 1, fica menos 2, entendeu? E perceba que nos teoremas, veja que aqui tem só o x, né? Perceba, aqui tem só o x. E aqui tem um x e tem um A0 aqui, ó. Não, um AN. Este AN aqui, para ser raiz racional, como afirma o teorema, então aqui é diferente de 1, entendeu? Veja aqui, como vem só o x, aqui tem um bem aqui, né? Aí não tem raízes racionais. Como vem um AN, aí vai ter raiz racional, entendeu? Espero que tenha entendido. Obrigado pela atenção.